Olá, seja bem-vindo ao curso de Linux. Esse é o episódio número 2. A gente vai fazer aqui toda a parte da configuração do nosso ambiente de estudo. Pessoal, eu comentei no vídeo passado que eu ia fazer a instalação do Linux Mint, mas eu repensei e achei melhor a gente fazer o trabalho todo com o Ubuntu. Por quê? Porque o Linux Mint, embora ele seja a versão mais fácil de você começar a aprender, ele não é a versão mais popular. A versão mais popular para início, geralmente as pessoas começam com o Ubuntu, porque ele é o mais famoso de todos, né? Então a gente vai trabalhar nesse curso aqui com o Ubuntu. Mas pode ficar tranquilo que vai ser sossegado do mesmo jeito, tanto que o Linux Mint, ele nada mais é do que o Ubuntu, só que com outra interface gráfica. Mais para frente eu explico para vocês o que é uma interface gráfica. Bom, primeiramente vamos fazer aqui a instalação dos softwares que a gente precisa. A gente vai precisar do VirtualBox. Aí, ó, eu vou dar uma dica. Sempre baixa do diretório oficial, do repositório oficial. No caso aqui, eu vou baixar diretamente do site do VirtualBox, que é www.virtualbox.org. Cliquei no site, eu vou acessar a guia Downloads. Aqui na guia Downloads, a gente tem várias opções de download. A gente tem para computadores Windows, para computadores OS X, as distribuições Linux, Solaris e esse Solaris 11 IPS Hosts. No nosso caso, eu estou utilizando uma máquina Windows, acredito que a maioria também. Então vamos selecionar a opção Windows Hosts. Selecionou a opção, ele vai pedir para você escolher um lugar para você baixar. No meu caso, eu já baixei para a gente poder ganhar um tempo. Seleciona a pasta que melhor te convém e só clicar em baixar. Eu recomendo a pasta Downloads, que fica mais organizada. Aí você vem e dá um salvar aqui no canto. Após a gente ter feito o download, a gente vai precisar baixar a nossa distribuição Linux. No nosso caso é o Ubuntu. Então você vem no Google e pesquisa Ubuntu Linux. Legal. A gente tem aqui na primeira já o site oficial deles, ubuntu.com. Só clicar e acessar o site. Aceita aqui os cookies. E aqui você tem a opção desse menu aqui em cima. Você vai procurar pela opção Download e clicar. Prontinho. Tá vendo que aqui tem um Ubuntu Desktop? Você vai selecionar o Ubuntu Desktop. A gente tem a versão 20.04 e a gente tem a versão 21.10. No nosso caso, a gente vai utilizar a versão 20.04, que é a versão LTS, que é a versão que eles chamam de Long Term Support, que é a versão que vai ter suporte por bastante tempo, né? A versão 21.10 é a versão aí, no momento que eu estou gravando, a mais recente. Então, escolhemos a versão 20.04. Prontinho. Aí aqui embaixo tem um pedido de ajuda, né? Que você está baixando um software gratuito, desenvolvido pela comunidade, e você tem a opção de você contribuir com o projeto. Não é obrigatório, você contribui se você quiser. Selecionei a pasta aqui, Downloads, junto onde eu baixei o VirtualBox, e vamos salvar. Vamos aguardar um download do nosso arquivo, pode demorar de 5 até 10 minutinhos, depende da velocidade da sua internet. Eu recomendo, se você estiver utilizando uma conexão Wi-Fi, se tiver a opção, plugue num cabo e provavelmente a velocidade vai ser maior na conexão cabeada. Pronto, já temos baixado aqui o VirtualBox e o Ubuntu ainda não foi baixado, porque ele está demorando um pouquinho. Então vamos iniciar o VirtualBox. Se você não sabe instalar o VirtualBox, é apenas dar um duplo clique na onde você baixou, lá na pasta Downloads, ó. Você dá um duplo clique nele, ele vai abrir a janela do Wizard, que é o instalador, e aí você vai selecionar Next até o final, não tem outras opções. E aí quando aparecer a janela, você vai selecionar Next até o final. Depois de instalado, o de vocês não vai ter nenhuma dessas opções aqui, ó. No caso aqui eu tenho alguns sistemas instalados que eu utilizo no meu trabalho e na onde eu estudo, para poder exercitar, né, fazer testes, até mesmo quebrar a máquina, não tem problema, porque é tudo virtualizado e a gente usa mesmo para poder fuçar e aprender como que funciona. O que você vai fazer? Você vai clicar em novo para criar uma máquina virtual para você. Você seleciona aqui novo,
E aí você vai colocar o nome do seu sistema operacional. Você pode colocar o seu nome, por exemplo. Eu posso vir aqui e colocar Isaac, que é o meu nome. Mas não vai ser inteligente, né? Então eu coloco a opção. Então eu coloco preferencialmente o nome do sistema operacional. Coloco Linux e eu coloco Ubuntu. Perceba que se você colocar o nome padrão, Linux, Ubuntu, por exemplo, o próprio sistema já identifica que a gente está instalando um sistema operacional do tipo Linux. Tá vendo que tem várias opções aqui, ó? Ele já identificou só pelo nome e ele já identificou que é a versão Ubuntu. Porque se você vier aqui e escrever, por exemplo, Windows, tá vendo que ele já muda para Microsoft Windows e coloca a versão que ele achou que é a mais interessante, que é a versão 7. Por que ele colocou a versão 7? Porque eu já tenho uma máquina versão 10. Então, preferencialmente, eu vou querer emular uma versão 7, né? Porque se eu fosse fazer alguma coisa, a chance de eu fazer na minha máquina seria maior. E espero que vocês tenham entendido aí. Se não entendeu, só deixar nos comentários. Então, vamos colocar a versão Linux. Tá vendo que ele já muda para Linux e coloca um tipo genérico. E aí, quando eu coloco Ubuntu, ele já coloca na versão Ubuntu 64-bit. A gente baixou a versão 64 bits, então deixa essa versão mesmo selecionada. Aqui, ó, é onde ele vai deixar essa máquina armazenada. Você não precisa mexer aqui e pode deixar no caminho que ele deixou já selecionado aqui para você. Clique em próximo. Aqui você vai escolher o tamanho da memória RAM que você precisa no seu sistema operacional. No caso, eu recomendo que você coloque aqui no meio, entendeu? Mais ou menos, no meu caso aqui eu tenho 16 GB, então eu vou colocar uns 6. Você coloca no meio dessa barrinha verde para você não ter problemas. Porque se você colocar pouco, seu computador não vai ter memória RAM suficiente para ele funcionar, o computador virtual. Se você colocar tudo, não sobra para sua máquina física. Então você tem que ter ali um bom senso em colocar mais ou menos a metade aqui no verdinho, que aí você consegue trabalhar sossegado, tanto na sua máquina física, quanto na máquina virtualizada. Seleciona próximo. Aqui a gente vai criar um disco rígido virtual agora, essa opção do meio, tá bom? Ele já está recomendando 10 GB aqui, mas fica tranquilo. Só seleciona criar um novo disco rígido virtual agora. Aqui você pode deixar a versão VDI. Aqui você vai colocar ele como dinamicamente alocado. Quando você tem duas opções aqui, colocar o tamanho fixo ou dinamicamente alocado. Fixo, o que vai acontecer? Se você selecionar, por exemplo, 10 GB, ele vai pegar no seu HD da sua máquina Windows e vai criar um sistema com 10 GB lá. Ele vai criar um espaço com 10 GB lá, já preenchido, só dedicado para a sua máquina virtual. Se você colocar dinamicamente alocado, ele só vai pegar e vai separar um cantinho lá e vai colocar, e vai falar assim, ó, eu vou começar aqui e vou até o tamanho que você desejar. No nosso caso, como a gente não quer perder espaço na nossa máquina local, vamos selecionar a opção dinamicamente alocado. Clique em próximo. E aqui, como é dinamicamente alocado, eu posso colocar o valor que eu quiser. Eu posso colocar aqui, ó, 2 TB. Embora a minha máquina não tenha 2 TB, eu posso colocar, porque ele não vai criar de verdade, entendeu? Ele vai apenas registrar que eu posso chegar até 2 TB. Então eu vou colocar aqui 2 TB, para a gente não ter problema na hora de instalar lá. Só para que vocês tenham certeza, o meu HD, não precisava nem disso, ó. Ele tem 464 GB e eu selecionei 2 TB, que é muito mais do que eu tenho. Após você ter feito toda essa configuração, você salva e você vai vir aqui, ó, em configurações. A gente já tem todo o ambiente do nosso computador aqui. Agora a gente vai configurar ele, tá vendo? Seleciona configurações. Aí aqui a gente tem, ó, o nome do nosso computador, a pasta que a gente pode salvar os snapshots, a descrição, a criptografia de disco, a gente pode habilitar, não habilitar. Esse sistema aqui é um emulador de computador. Ele é um computador só que virtual. Então você tem todas as opções de um computador local. Pode trocar o tanto de memória que você vai alocar para essa máquina, tá vendo?
o monitor, você pode colocar memória de vídeo, tirar, o tipo de controladora gráfica, tem várias opções aqui. O interessante pra gente fica aqui em armazenamento. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai formatar ou instalar um sistema operacional, lá atrás, antigamente, a gente utilizava um CD. A gente pegava o CD com o Windows, geralmente as pessoas conhecem com o Windows, coloca lá no computador e faz a formatação. Aqui vai ser a mesma coisa, só que o nosso CD é aquele download que a gente fez. Então a gente vem aqui em controlador IDE, tá vendo que tem um CDzinho aqui? Esse ícone de CDzinho, a gente clica em cima dele. E aí a gente vai acrescentar essa mídia. A gente vai lá, ó, Ubuntu 20.4. A gente seleciona e clica em abrir. E aqui a gente vê, tá vendo? Tá selecionado o Ubuntu 20.04, a gente só vem em escolher. Perfeito. A gente está simulando um CD na nossa máquina virtual. É como se tivesse mesmo um CD lá. Perfeito? A gente vem, dá um OK, ó. Prontinho, ele já salvou pra gente as configurações. Agora a gente vem aqui em iniciar e vamos ligar o nosso computador. Aqui fica muito mais evidente o que eu estava falando, tá vendo? A gente tem uma janelinha e dentro dessa janela a gente tem um outro computador. A gente consegue emular um outro sistema aqui independente. Mesmo que a gente tenha um Windows na nossa máquina, a gente pode emular um Linux aqui sossegado e conseguir fazer todo o nosso estudo sem ter nenhum impacto na nossa máquina local. Esse processo pode demorar um pouco, dependendo da quantidade de memória que o seu computador tem. Ele vai variar aí de máquina para máquina, tá? Perceba que ele já abriu pra gente aqui a área de trabalho, mas ele ainda está carregando algumas opções aqui, tá vendo? Aqui ele deu duas opções pra gente, a opção de instalar o sistema ou de utilizar, ó, experimentar o Ubuntu, que é Try Ubuntu, ou Install Ubuntu. No nosso caso, a gente não quer experimentar porque a gente já tem a decisão de que a gente vai utilizar ele. Então vamos selecionar nosso idioma aqui, português do Brasil. Já mudou tudo pra gente, deixou configuradinho. Vamos instalar o Ubuntu. Aqui vocês vão ver que aquele mito de que o Linux é difícil de trabalhar vai se cair por terra agora. Eu vou só deixar a tela mais favorável pra gente aqui. Bom, nesse modo de experimentar eu não consegui arrumar o tamanho da tela aqui, ó. Não tá dando a opção de selecionar o padrão da minha tela aqui. Então vamos assim mesmo. Você seleciona português do Brasil, aqui você vai escolher o layout do teclado. Recomendo que vocês utilizem esse primeiro aqui, mas antes testem aí, tá? Faz o seguinte, tecla várias vezes, ó, faz um teste para ver se está funcionando tudo, caracteres especiais, ó, testa principalmente os acentos, tio, C cedilha e vai testando. Se você não identificou nenhuma incompatibilidade, só você vir aqui, ó, e selecionar continuar. Aqui ele está falando assim, ó, quais apps você gostaria de instalar para começar na próxima tela, essa daqui, né? Você coloca instalação normal. E aí você deixa baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. Após isso você vem aqui e clica em continuar. Após você dar OK, ele vai aparecer essa opção, apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Ele vai dar esse aviso aqui, mas pode ficar tranquilo, porque a gente está utilizando uma máquina virtual e você não tem perigo nenhum de estragar o seu computador. Só clicar em instalar agora. Aí ele vai dar esse aviso que se você continuar vai ser feitas as mudanças em disco e caso contrário você poderá fazer as mudanças manualmente. A gente não tem interesse em fazer manualmente, vamos clicar em continuar. Agora a gente vai fazer a parte da configuração, ele aparece aqui para a gente selecionar o nosso local. Aqui eu estou em São Paulo e provavelmente ele vai trazer para você automaticamente aí a sua localização. Se você estiver procurando por horário de Brasília, deixa São Paulo também, que ele vai estar no horário certinho, tá vendo? Senão ele vai por horário de La Paz, aí lá para o Mato Grosso do Sul, aí eu não sei como funciona, mas aqui só selecionar São Paulo. Dá um continuar. Aí aqui você vai colocar o seu nome.
No meu caso aqui, vou colocar Isaac, que é o meu nome. Aí aqui ele já sugeriu o nome do seu computador. Ele vai sugerir provavelmente com o seu nome, espaço VirtualBox. Não precisa mexer aqui, deixa do jeito que ele sugeriu. O nome de usuário, ele já deixou Isaac, no meu caso, né, no seu, e vai deixar o seu nome. E aí você vai escolher uma senha. Escolha uma senha bem fácil. Eu vou colocar, por exemplo, 123. Não sei se ele vai deixar. Deixou. E aí você coloca aqui a opção iniciar sessão automaticamente. Por quê? Quando você entrar no seu computador, ele não vai pedir a senha para você. Essa senha é só para você fazer alguma atualização ou mexer em algum componente dele. Se você for instalar na sua máquina física, aí você deixa a opção aqui, solicitar minha senha para entrar. Mas como esse computador já tem a senha dele, né, não tem necessidade de ter duas senhas. Fica a seu critério, mas eu já recomendo que ele inicie automaticamente. Clique em continuar. Aqui ele já está fazendo a instalação, ó, copiando os arquivos, fazendo todas as configurações. Ó. Você pode clicar para o lado, conhecer mais sobre o projeto, tá vendo? Pode ler tudo isso daqui, os softwares que ele vem, a central de software dele. Olha lá. Ele explica tudo que ele é capaz de fazer aqui. Pessoal, eu acho que eu descobri o que aconteceu aqui com o sistema. Como eu estou gravando a tela, ele não deixa eu alterar. Infelizmente ele não deixa eu alterar. Mas assim que for na próxima aula, prometo para vocês que já vai estar tudo normalizado. A gente vai conseguir ver tranquilamente aqui. Agora a gente aguarda essa barrinha chegar até o final aqui. E aí depois a gente volta, tudo bem? Pessoal, demorou coisa de 10 minutos, um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, para poder fazer toda a instalação do Linux. Mas já está finalizado, tá? No de vocês pode demorar também nessa média de tempo aí. Aí ele vai aparecer esse pop-up aqui dizendo que a instalação foi concluída. Você precisa reiniciar o computador para usar uma nova instalação. Simples, só clicar em reiniciar, ele vai reiniciar para você sozinho esse computadorzinho aqui. Tá vendo? Tá dizendo assim, ó, please remove the installation medium, then press enter. Significa, por favor, remova a mídia de instalação e depois pressione enter. Dependendo da versão do seu VirtualBox, possa ser que você realmente tenha que fazer a remoção da sua mídia de instalação, que é o CD virtual. Você simplesmente clica aqui, ó, em configurações, ainda com a máquina naquele estado, tá vendo? Ó? E aí você clica em armazenamento e você verifica se tem algum CD aqui. Tá vendo que tá vazio? Vazio? Porque isso se dá porque ele já retira para você automaticamente, beleza? Simplesmente você vem, dá um enter, prontinho. Ele vai carregar para você o sistema operacional dessa vez instalado na sua máquina. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui com o nosso sistema carregando e a gente se vê na próxima aula, seguindo o cronograma, aprendendo o básico do Shell e também dando uma visualizada do ambiente do Linux Ubuntu aqui. Eu creio que vocês vão gostar porque é muito legal e é muito bonito também, tá joia? Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like e se inscrevam no canal. Forte abraço e até mais.